Uma boa noite a todos que estão aqui nessa live. Me chamo Missionária Lucilene, moro em Guarulhos, São Paulo. Pertenço a uma igreja Emity do, dos três pastores, pastor Flávio, pastor Milton e outro pastor, toda vez eu esqueço o nome dele. E o Senhor tem é, derramado as suas forças sobre a nossa vida. E quando eu recebi da parte da irmã esse convite de ministrar a palavra, eu disse, Senhor, eu queria fazer algo diferente. Para me falar o que o Senhor fez na minha vida, eu tenho que falar também das dores que eu passei. E eu nunca fiz essa live de falar aquilo que verdadeiramente o Senhor fez na minha vida. Eu tive que me quebrantar, eu tive que aceitar a vontade de Deus, porque a gente escuta sempre as pessoas falando assim, que Deus concede a vontade e o desejo do nosso coração. Nem todo ele concede. Porque tem coisas que, se ele for conceder, ele vê que lá na frente o nome dele vai ser envergonhado. Porque as pessoas iam olhar para mim e para você e falar assim: mas ela não serve a Deus? Ele não serve a Deus? E por que está passando por isso? Porque Deus é um Deus de vitória. Deus não é um Deus de derrota. O Senhor Jesus, quando Ele abençoa a nossa vida, aleluia, quando a gente deixa o Senhor trabalhar por completo, é coisa linda. Mas a gente temos que ter sinceridade, a gente temos que ter vontade, a gente tem que enfrentar nós mesmos. E a palavra que sempre eu leio, eu acho linda, se encontra em 1 Samuel. Ana roga a Deus que lhe dê um filho. E essa palavra me trouxe um título de Deus ouve um coração quebrantado. Olha que coisa linda. Ana, versículo 1 de 11. Ana 1, Samuel 1, seu versículo de 1 o 11. E vou falando assim. E voltou um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva dareis um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em oração perante o Senhor, ele fez a atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios. Porém, não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Coisa linda. Eu li muito essa palavra quando eu vivia um processo difícil na minha vida. E sempre que eu olho para frente, Deus vai fazer na minha vida também. Só que nessa época de Ana, o seu esposo era casado com é, Penina, porque naquela época o homem tinha que ter filho. E Ana, porém, não tinha. Então, o seu esposo amava ela, mas ele tinha que ter essa. Como fosse uma. Como que é, meu Deus? Vaidade de ser pai também. E, através dessa situação, veja quanto tempo eles iam no monte para orar. Mas chegou um determinado tempo da Diana de verdade se quebrantar, subir ao monte orar. Eu acredito que naquele dia Ana disse: hoje é tudo ou nada. E isso acontece sobre a nossa vida. Porém, o que impede Deus de trabalhar na nossa vida, muitas vezes, sabe o quê? É a nossa vaidade. Eu vivi um casamento frustrado. E eu ouvi essa palavra, eu dizia: Deus vai sarar, Deus vai libertar. Isso era o desejo do meu coração. Mas eu nunca orei para falar, Senhor, seja feita a tua vontade sobre a minha vida. Sempre fui de viver em monte, em campanhas, em vigílias, e sempre eu alimentava essa vontade.
Falava para as pessoas me ajudarem em oração, mulheres de Deus, homens de Deus, e eles me ajudavam assim em oração. Não foi falta de oração, foi falta de quebrantamento da parte da pessoa que eu queria que fosse liberta. E eu entendi que a libertação vem para todo mundo, porque a palavra do Senhor fala que todos são chamados, poucos são escolhidos. Mas eu não pensava assim. Eu pensava muito no que as pessoas iam falar, no que as pessoas iam imaginar. Mas quem passava por processo era eu. Quem passava por humilhação era eu. Porque muitas vezes eu ia para a casa do pau fazer a sua vontade. E eu dizia, eita Deus, sempre que o Senhor me usa para a sua infinita misericórdia, eu chego em casa, eu sei o que está me esperando. Eu já sabia, mas eu tinha levado assim, porque eu olhava muito o que as pessoas iam falar, iam imaginar, iam me julgar. Duas filhas, mulheres, e como que eu ia ficar, enfrentar as pessoas e a multidão. Porém, as pessoas que também me ajudavam em oração, elas viam as coisas erradas que o pai das minhas filhas fazia. E muitas vezes batiam na minha porta, no meu portão, não para me lembrança, mas para falar, olha, eu vi, tá com a menina, uma jovem, bonita, e tá lá, se achando. Isso cortava o meu coração, sim. Eu falava assim, como eu sou humilhada, eu te sirvo. Mas a humilhação que eu enfrentava não era permitida por Deus. Eu que queria. O meu ego queria. Como? Que eu vou desistir? Tem minhas filhas, e essa casa, e as coisas. Então, tudo eu pensava no amanhã, como ia ser, como se eu fosse Deus. E eu pude ver o próprio Deus falar comigo, no meu particular, que o que eu decidisse, Deus ia ser comigo. Se eu decidisse viver aquela vida de vergonha, passando uma maquiagem, ele ia me entender. Deus é um Deus que age sobre a nossa vida. Deus é um Deus que sabe o amanhã da minha vida e da tua vida. E eu me enganei muito. Eu formava um futuro como se fosse eu que fosse ordenar ele ou dirigir o futuro. Eu esquecia que maior do que tudo era o meu Deus. E que Deus jamais, jamais, ele ia se alegrar de ver a minha humilhação, de ver aquelas coisas que eu passava e que eu enfrentava. Aleluia. E um dia, em vez de eu procurar fazer campanha para a libertação, porque eu sempre fazia, eu comecei a fazer a oração para a minha vida, a pedir libertação nos meus sentimentos, para fazer uma limpeza, uma faxina, e que de verdadeiramente eu, Lucilene, viesse confiar em Deus, nas minhas orações, e que muitas vezes a minha atitude envergonhava o Senhor. E quando eu fui enxergar isso, eu fiquei com vergonha. Eu comecei a buscar a face do Senhor de uma forma diferente, eu e Deus. E eu disse, Senhor, eu não aguento mais, é muita vergonha. Eu não tenho que falar para as minhas irmãs, porque eu nem confio mais do que eu passo, e o Senhor sabe. Eu sei que o Senhor tem projeto na minha vida. Se eu para mim viver sozinha, porque minhas filhas o Senhor me emprestou. Eu não tenho que pensar no futuro dela. Não tenho que pensar o que as pessoas vão falar. Mas eu tenho que acreditar que o meu Deus tem o poder de fazer o sobrenatural, não só na vida das irmãs que eu oro, mas na minha também. Porque eu via muito testemunho e eu dizia, Senhor, quando que vai acontecer da minha vida? E as coisas ficavam piores, muito piores. Sempre trabalhei, graças a Deus. E o Senhor me trouxe uma visão, e quando eu acordei, eu fiquei assustada. E Deus disse: isso vai acontecer. E tu vai decidir. Depois dessa situação, tu vai decidir. Fui trabalhar. E foi um dia terrível na empresa. Quando eu cheguei às 10 para as 6 da noite da minha casa,
Quando eu dobrei para chegar, minha filha mais nova estava perto da minha casa. E tinha uma jovem com ela. E minha filha estava discutindo com essa jovem. E minha filha falou assim: essa é minha mãe. Eu olhei e falei assim: o que está acontecendo? Ah, é você que é mulher? E falou o nome do meu esposo. Eu disse: sou eu. Eu toda suja, toda. É, como que é, meu Deus? Suada, sabe? Mas aquilo ali, eu, eu, eu senti uma força tão grande do Pai, porque ela veio para me afrontar. Eu disse: olha, fique em paz. Se essa vida que ele quer, não sou eu que vou impedir. Eu tenho que dar a ele liberdade. Eu achei tão forte eu ter falado isso. Meu Deus, o que eu falei agora? Eu tenho que dar liberdade, então, de certa forma, eu faço por onde ele viver preso, porque não é essa vida que ele quer. Uma vida de ser um homem honesto, um homem respeitador, um pai de família. Não é essa vida que ele quer. Mas por medo ou por alguma escassez, ele está do meu lado. E eu comecei a buscar do Senhor uma direção, porque eu sozinha eu sei que eu não ia conseguir. E existem muitas mulheres assim também. E isso é uma doença que a gente não enxerga, porque eu nunca enxergava isso como uma doença. Eu enxergava isso como uma mulher bateriadeira, uma mulher forte, que passa por tanta humilhação, mas está ali, ó, lutando para sua família e para o seu casamento. Eu podia entender que quando você constrói uma coisa sozinha, fica difícil. Porque você começa a construir uma parede e você está sozinha. Você tem que fazer a massa, você tem que levantar as paredes. E quando ela cai, você tem que começar tudo de novo e sozinha. De certa forma, isso vai fazer você a ficar cansado. Eu louvo, amo tanto a Deus, porque quando ele foi me dar estratégia, eu não fui pedir opinião para ninguém. Eu disse: Deus, ainda que eu venha ter tido como uma pessoa que não tenho, não vigiei, não busquei, a única pessoa que me conhece de verdade é o Senhor. Porque as minhas aflições, os meus conflitos, que era muito, só o Senhor sabe. Só o Senhor entende. E para quem já passou por isso, a pior coisa para uma mulher é ela saber que está fazendo todas as suas coisas e quando ela passar para encontrar o seu Deus, ela passa e tem ali a sua coisa, acha que é concorrente. E você ouvir o que a mulher está falando. Eu olhei para minhas filhas e disse: eu não vou nem me importar. Deixa eu falar o que quiser, deixa eu pensar o que quiser de mim. E nem vocês vai falar nada. Sabe por quê? Essa é a vida que ele quer para ele. Mas eu não vou aceitar essa vida para mim. Porque eu sirvo a Deus, a um Deus de verdade, a um Deus que me conhece, o meu deitar e eu me levantar. Por mais que as pessoas queiram me criticar, me condenar, me machucar, eu tenho que pedir para o Senhor Jesus, de verdade, sem falsidade, Senhor, eis-me aqui. Que o Senhor venha fazer a sua vontade sobre a minha vida. Isso faltava em mim. E eu sei que quando Ana ali, ela veio entender, porque ela também passou por humilhação, porque ela não tinha filho. Mas eu acredito que nesse momento que ela foi no templo para falar com Deus, ela foi falar de uma maneira diferente que Deus nunca tinha visto e que ninguém nunca tinha visto Ana daquele jeito. Então, existe esse momento sobre a nossa vida. Então, eu quero falar sobre esse momento de quando você está machucada, quando você está revoltada, aleluia. Você não vai pedir coisas para Deus só de boca para fora. Você vai fazer uma aliança de verdade, tudo que vai sair da tua boca, Jesus vai ver que é sinceridade. Porque muitas vezes a gente decide algo e a gente fala para que o Senhor faça isso, Deus. Mas a gente não tem coragem. A gente fala para Deus de manhã e à tarde a gente tira.
E Deus não trabalha no meio da confusão. Quando Ele olha para a minha vida e para a tua vida, Ele vê posição, firmeza. E Ele olha e fala assim, vai ser difícil, vai ser machucada, mas é minha filha. Eu vou agir sobre a vida dela. Quando você entende isso, seja qual for a parte do que você estiver precisando, seja doença, seja relacionamento, quando Deus ele olha, é o único que tem o poder de ver a sinceridade do nosso coração. É o único. Porque eu pensava mais do que as pessoas iam falar do julgamento do que da minha própria vontade. E quando eu comecei a ver que a minha saúde começou a ser prejudicada, porque quando você fala assim, eu vejo, acho bonito que muitas mulheres que falam assim, eu tenho um dom de perdão, eu já perdoei meu esposo, Deus abençoe, estamos casados de novo. Quando Deus ele faz por completo. Eu não conheço Deus que vai libertar hoje e amanhã volta tudo de novo. Não, não, não. Eu não conheço esse Deus. Ele faz por completo. Isso acontecia na minha vida. Eu achava que Deus tinha feito. Mas quando eu abri os meus olhos, eu disse, Deus, não deixa eu ser enganada, não. Mesmo que eu tenha que viver sozinha. Mas uma coisa eu quero te falar e quero mostrar para o Senhor nas minhas atitudes. Sem ti, eu não vivo. Sem ti, eu não vivo porque uma escolha. Só que quando eu fiz a escolha de te servir, eu não estava sozinha. Mas agora eu sei o que é bom para mim. Eu sei o que vai fazer bem para mim. Eu sei o que o Deus quer que eu seja. Então eu comecei a olhar tudo isso e parar de olhar para mim mesmo, para as minhas vaidades. Ah, mas o que será que as pessoas vão falar de mim? Então, quando eu comecei a minha saúde ser atingida, aleluia, eu comecei a ser zombada. Mas você não é crente? Eu não vou para a igreja. Eu tenho as minhas falhas, e ainda falava de Deus. E Deus me entende, porque eu não estou enganando Deus. Eu não vou para a igreja para mostrar que eu quero Deus sem eu querer. Eu não tenho vontade, não. Meu negócio é fazer isso, isso, aquilo. Ele falava e quando sabia as coisas, ele mentia, negava. Mas quando eu deixei o Espírito Santo de Deus fazer a faxina nos meus sentimentos, aleluia, porque eu não tinha amor. Eu tinha necessidade de mostrar para a pessoa que eu tinha alguém que tinha uma mulher de anos de casada e estava adiantando de quê? De quê, Senhor? E eu disse, Deus, se eu for tua serva, e se o Senhor quiser trabalhar na minha vida, mesmo que o Senhor faça da minha vida desavesso, para começar tudo de novo, eis-me aqui. Mas eu quero falar eis-me aqui de coração, porque eu tenho certeza que quando Ana entrou naquele tempo, Ana, ela estava toda desnorteada, que o profeta achou que ela estava embriagada. Eu imagino como ela foi ali, eu acredito que ela foi ali ao tudo ou nada. E a gente temos que fazer isso diante do Senhor. Mas quando a gente for no templo para falar com o Pai, esse desejo, essa oração, tem que ter na nossa vida antes, não só na hora que a gente vai na casa do Senhor. Porque Deus, ele nos conhece, como eu já falei. Se tem uma pessoa que conhece a mim, é você, Deus. Eu comecei a fazer campanha de libertação para a minha vida, principalmente na minha vida sentimental. Acordava de madrugada, dormia, dobrava os meus joelhos e eu falava, Deus, eu preciso do Senhor como um psicólogo, como médico. Eu sei que não tem remédio no mundo que vá sarar as minhas feridas, as dores de tanta humilhação que eu já passei. Mas eu sou tua filha. Mas muitas vezes eu esqueço que sou tua filha. Então eu quero que o Senhor venha trabalhar sobre a minha vida. Eu sei que não vai ser fácil. Eu tenho medo de perder minha casa, eu tenho medo de perder é, o meu caráter cristão. Tudo eu pensava, tudo pesava nas minhas decisões. Mas eu, como todos os dias, eu não sei se foi 21 dias que eu fiz. Eu falava a mesma coisa para você, Jesus, as minhas orações. Deus, eu preciso de ti na minha vida. E por mais que seja difícil, eu sei
que a decisão é tua e que o Senhor vai segurando nas minhas mãos. Então, primeiro, eu preciso ser curada dos meus sentimentos. Eu preciso tirar essa independência que não vem de ti. Eu quero ser dependente do Senhor. Eu quero confiar no Senhor. O dia da manhã eu sei que pertence ao Senhor. E tudo o que tiver acontecendo na minha vida vai acontecer por permissão do Senhor. E comecei a fazer essa oração diante do Senhor Jesus. E muitas igrejas me chamavam para me pregar, campanhas, ia para o monte, ia para a vigília. É muito forte quando você toma uma decisão direcionada por Deus. O homem da terra nunca vai te entender. Mas a dor quem sente é você. A vergonha quem passa é você. Então, tudo que você coloca faz um pacote. E você apresenta para o seu pai. E o que você decidir, o seu pai, ele te ama. Ele vai ajudar. E quando eu li essa palavra, eu achei tão forte a atitude dela. E quando Deus viu de verdade a decisão dela, o Senhor começou a trabalhar. E isso o Senhor fez na minha vida. Eu fui preparar um culto, encontro de vasos. Foi lindo esse dia. Eu fui para a igreja de manhã e eu disse, hoje eu não tenho tempo, não sei o que hora eu vou chegar aqui. Casa limpa, comida feita. E fui para o culto. Ofertar esse dia para o Senhor Jesus. E esse dia eu lembro que eu estava muito inquieta. E há 8 dias atrás eu tinha sentado e tinha conversado. Ele disse, se você quiser sair da minha casa, a casa é minha. Não sei o que é meu. Isso eu não vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu disse, quem vai decidir o que vai ser ou deixar de ser, Deus não é você. Porque agora eu sei que Deus ele me ama. E Deus não quer essa vida para mim, porque Deus quer, se você tivesse vontade de conhecer esse Deus, está lá com ele. Está junto. Mas eu quero Deus e você quer o mundo. E foi uma bênção esse culto. Foi assim, o céu se abriu. Quando eu cheguei, quando terminou o culto, quando eu conversei, eu disse assim, eu vou dar um tempo, vou ver. E eu disse nesse culto, Deus, eu sei que eu tenho o poder de inquietar. O Senhor vai inquietar porque o Senhor me curou para me passar por este momento. Eu deixei o Senhor trabalhar e eu não coloquei as minhas mãos. Eu não coloquei o medo de como vai ser. Será que eu vou ter um lugar para morar? Não tenho condições de pagar aluguel? Tudo isso pesava. E quando terminou esse culto, eu cheguei na minha casa, uma alegria tão grande. Foi um mover de Deus. Quando eu abri o portão e abri a porta, eu fiquei impactada. Porque as minhas coisas não estavam dentro dela. E meu genro me ligou e disse, olha, umas 3 horas da tarde ele falou que ia se separar e pegou o carro e botou as coisas das coisas aí no carro e disse, eu tinha que falar com a senhora. Então, eu levei lá. Eu não fiquei revoltada com a situação, não. Eu fiquei surpresa. E eu disse, Jesus, quantos anos eu vivi com uma pessoa covarde? Que a gente deve o ano, deve o tempo que for, mas você não conhece. Mas o Senhor conhece. E me sentei no chão, que foi o que restou para mim, a casa e o chão. Sentei, olhei para o céu e disse, Deus, eu vou te pedir só uma coisa. Não deixa a minha mão. Eu não vou ter medo. Eu não vou ter medo. Porque eu prefiro perder, seja quem for, mas o Senhor não. E chamei minhas filhas, contei para elas o que aconteceu tudo. E começou a pereira. Começou o julgamento, começou a usar apontação. Mas nesse tempo todinho, nesse intervalo todinho, eu nunca deixei de buscar a face do Senhor Jesus. Eu ia para a igreja, eu via olhares, eu via gestos, mas eu dobrava os meus joelhos e falava, obrigado, Deus, por ter me ajudado a ser liberta, aleluia! Porque já estava virando uma doença crônica. E eu não queria, o Senhor não queria que eu vivesse uma vida assim de qualquer jeito, de vergonha, de viver
com medo, porque as mulheres vinham me afrontar que ele tinha contato. Eu não abria a boca para nada, mas isso doía. Se te humilhava. E nesse dia eu senti uma libertação tão grande. As minhas filhas ficaram preocupadas, tudo. Eu falei para elas, fique em paz. Porque tudo que for acontecer de hoje por diante vai ser a providência de Deus, porque eu deixei Deus agir. Eu pedi para Deus coragem, eu pedi para Deus, Senhor, eu te peço que o Senhor venha fazer uma faxina nos meus sentimentos, no meu coração, porque eu não tenho a paz, e por não ter paz, isso atrapalha na saúde. E Deus começou a trabalhar de uma forma diferente. Muitas vezes eu ia para o trabalho, eu passava, tinha pessoas que eu vinha na rua, eu dava paz e a pessoa não me respondia. Aí eu sorria e dizia, não me deu a paz porque não tem. Então, Jesus, vai de encontro à vida dele. E quando eu estava me erguendo com Deus, coloquei uma certeza no meu coração, que a culpa não foi minha, que eu busquei muito. E às vezes eu queria forçar a aceitar Cristo sem ele querer. E o Senhor começou a mudar a minha história. Quando você sabe do que você está passando é providência e propósito de Deus, você aceita. No meio da dor, mas você aceita. Aleluia! E um dia eu fui para um congresso, depois disso, dessas coisas, tudo. E depois ele viveu a vida dele com o que ele quis, com as mulheradas que ele quis. E ele dizia, isso que eu queria, se sentia preso. Eu disse, obrigado, Deus, porque o Senhor me ajudou a ser liberta e a libertar ele também, da vida que ele não queria. E quando eu fui num culto, eu estava tão feliz, mesmo sendo julgada, mesmo sendo condenada, mas eu sabia quem estava comigo. Eu sabia que tinha um projeto sobre a minha vida. E a missionária veio orar até me ver orar e disse assim, olha, Deus manda te falar que a alegria que vem no teu semblante vai ser de dentro para fora, porque Deus viu que muitas vezes tu sorria por fora com a alma gemendo e chorando. Eu disse, obrigada. Foi quando o Senhor me apresentou esse homem que eu sou casada com ele até hoje. Tive medo, tive. Mas eu disse, Deus, seja feito na minha vida agora a tua vontade, porque eu não te servia. Eu não te conhecia quando eu me envolvi com o pai das minhas filhas. Hoje eu te conheço. Uma pessoa muito machucada também. E foi proposta de mim, não. Mas foi proposta do Senhor Jesus. Hoje eu falo para cada uma de vocês. O que mata nós é a gente querer consertar alguém que não quer conserto. A gente fica frustrada. A nossa saúde não é a mesma. Eu digo isso por experiência própria. E Deus disse que Deus ia trabalhar de uma forma especial sobre a minha vida, que o homem não ia entender. E eu disse, eu creio, Deus. E Deus, ele fez assim. Eu nunca sonhei, eu não falo isso para ser melhor do que ninguém, não. Eu falo isso por resumo, mas só Deus sabe o que eu passei, como foi doloroso, como foi espinhoso o que eu passei. Mas Deus disse que Deus tinha vitória para me entregar. E Deus, ele entregou. Apareceu o Júnior na minha vida, um servo de Deus, temente, gosta de estar na casa do Senhor Jesus. E, acima de tudo, começou a respeitar minhas filhas e os meus netos, quando vê ele, se pegava a ele. Nós conversamos e eu falei o que eu passei. Ele falou também, eu disse, olha, se é Deus que nos apresentou, vai ser uma coisa diferente, que eu não quero viver o mesmo episódio. Eu sei que as pessoas vão falar tanta coisa, mas as pessoas vão achar bom o que eu vivia, a vergonha, a humilhação. Ai, vai lá, pega, fulana está trabalhando em tal lugar, vai lá, faz alguma coisa com ela, porque você é esposa.
Se eu fosse considerada como esposa, elas não tinham visto ele com outro, não é verdade? E uma coisa eu falo para cada uma de vocês, mulher. Eu não precisei passar em psiquiatra ou psicólogo, não. Mas eu ia 24 horas nos pés do Senhor e falava, eu preciso agora, Senhor, do Senhor como psicólogo, como médico. Me ajuda. Eu sei que eu vou enfrentar com muitas coisas, vão falar cada coisa de mim, vão inventar falso testemunho. Mas o Senhor me conhece. Eu passei por muita coisa. Fiquei com ele durante 2 anos para poder casar. Não fazer a obra de Deus dentro do ministério, porque não pode, e eu tinha ciência disso. E esses 2 anos foi preparado. No dia que eu fui mais ele, no cartório, para marcar nosso casamento, eu disse para ele, vamos fazer nada porque nós não temos condições. E ele aceitou. As pessoas que verdadeiramente sabem a minha fidelidade com Deus foram poucas, mas essas poucas me ajudou. E ela disse, tu vai casar? E eu disse, eu vou. O Senhor me permitiu. E Deus me conhece. O dia da manhã, Deus me conhece. E a irmã disse, não, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo. E uma foi falando para a outra, para honra e glória de Deus. Meu casamento, Deus preparou tudo. Deus preparou tudo. Teve um banquete, teve um jantar para 60 pessoas que no meu bolso não saiu nada. Teve dois, Deus, ele preparou. Estou falando para as irmãs, porque Deus só faz algo na nossa vida se a gente deixar. E se a gente também não tiver medo. Eu vi aqui que a Ana ela não teve medo. Ela foi ali para se posicionar diante do Senhor Jesus. E aqui em Gênesis, muito forte essa palavra. Gênesis 19, seu versículo 26 fala assim: E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Um anjo falou para Ló que ia destruir Sodoma e Gomorra. E uma coisa que o anjo falou, para não olhar para trás, foi uma ordem. Ló saiu com a sua esposa e seus filhos. Mas a esposa de Ló saiu de Gomorra, mas Gomorra não saiu dela. Porque ela ficou tão curiosa para ver o que estava para trás, que quando ela olhou, a palavra do Senhor fala, ela se tornou em uma estátua de sal. Quando eu li essa palavra, eu falei assim para o Senhor Jesus. Às vezes a gente vê as pessoas frustradas, tem pessoas que a sua fé é abalada, a sua vida espiritual é abalada por causa de um relacionamento, e isso é forte. E realmente isso acontece. Isso não é charme, isso é a verdade. Quando a gente coloca qualquer pessoa acima de Deus, mais forte que Deus, que pode fazer mais do que Deus, a gente está pecando. Eu sei que não é fácil a gente ter uma decisão dessa. E louvar a Deus que Ele me escolheu. E louvar a Deus que eu confiei nele. Hoje eu tenho uma pessoa que algumas irmãs já viu, quando ele sai para trabalhar, ele já tem um hábito espiritual de orar por mim, de interceder pela minha vida. Depois de casado, passamos por tantas coisas difíceis, mas segurando um na mão do outro. E eu sei que o que eu preciso de alguma coisa, eu sei que eu posso contar com ele. E o que ele precisa também, eu sei que ele pode contar comigo. Então, nessa palavra, Deus ele faz um milagre. Deus trabalha na minha vida na contramão do homem. Porque esse tempo todo que eu passei sendo apontada para as pessoas que viam o que eu passava, talvez achava bom. Porque eu tenho certeza, o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração que quando eu passava para ministrar no ciclo de oração, quando eu passava para fazer uma campanha no monte, as pessoas que serviam a Deus falavam lá, vai lá pagar preço. Tu viu aonde o marido dela dormiu? Tu viu com quem o marido dela está? Não era os ímpios. Pelo contrário, quando Deus agiu na minha vida, Deus é testemunha. Os ímpios olhavam para mim e falavam assim: você é uma mulher honesta, você merece ser feliz. O ímpio falava isso para mim.
E hoje as pessoas gostam muito do Júnior. Ele é totalmente diferente. Se eu não deixasse Deus agir primeiro na minha vida, no meu eu, no meu sentimento, eu estava prostrada até hoje. Porque eu ponhava na minha mente, Deus não está de acordo com separação, sim. Mas quando a gente está passando por algo que dói na nossa alma, então nós temos que ficar quietos, já que Deus não está disposto. Eu conheço pessoas, infelizmente, que vivem de aparência. E eu passei um tempo assim, mas a aparência cansa. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu quero pessoas do meu lado, seja igreja, seja vizinho, pessoas que verdadeiramente me vejam o valor que eu tenho que o Senhor me deu. Então, não sei, aleluia, Jesus, se foi essa a direção que você esperava nessa tarde. Mas foi essa a direção, essas palavras que o Senhor trouxe ao meu coração. Eu não estou falando o testemunho de ninguém, estou falando do meu testemunho. Eu não estou falando para você fazer a mesma coisa que eu fiz. Não, 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 não. Para cada um Deus dar uma direção. E tem muitas pessoas que deixaram de servir a Deus para agradar o seu esposo. E isso não é bom. E eu mostrei para Deus que eu aprendi a ser dependente dele. Eu aprendi. E pela misericórdia do Senhor, eu estou com a minha casa, graças a Deus. Deus não deixa faltar nada, nada. Passei por uma escassez de enfermidade e Deus sempre me ajudando. Eu sei que tem muitas pessoas que deixaram de servir ao Senhor, deixaram de buscar Deus para fazer a vontade do seu esposo, porque para elas a mulher tem que ser sábia. Eu não vejo que isso seja sabedoria. Porque você fazer uma vez, duas vezes, agora sempre você está, não vou porque fulano não gosta, então você está trocando a tua salvação. A salvação é individual. Você tem que buscar pela sua salvação. E aquilo que o Senhor tiver que fazer, Ele vai fazer. Mas para Ele fazer, Ele tem que ver em nossa vida a liberdade, mas pode fazer assim, faça a tua vontade, mas não de boca, não de boca. E eu tenho certeza que o cântico que Ana cantou, o Senhor tem esse cântico na nossa vida. Eu louvo ao Senhor Jesus pela oportunidade que Ele tem me dado. Eu louvo a Deus. Muitas vezes eu falo, Senhor, eu não sou merecedora do que o Senhor Ele fez. Deus, Ele, assim, apagou tudo que eu passei. Hoje eu falo por experiência, mas isso não traz dor. Isso não traz desconforto da minha alma, não. Eu já ministrei em um grupo de mulheres, de um chá de mulheres, e eu passei algumas coisas, né, do meu testemunho com Deus. E para minha surpresa, quando terminar, aquelas mulheres se levantaram e bateram palma. Eu me senti tão pequenininha, meu Deus, uma coisa tão simples. A gente diz que é simples por falar, mas para fazer é difícil. Imagina você negar a si mesmo, negar a sua própria vontade, olhar e ter certeza qual é o projeto de Deus na tua vida e você obedecer o projeto dele. E quando a gente obedece, tem coisa linda. Eu quero falar assim para cada uma das irmãs. Busca o Senhor Jesus. Não corrigue nada com a barriga. Vá do joelho, a direção que o Senhor dá, porque Deus ele nos dá a direção. O inimigo ele não dá não, porque ele quer mesmo a gente machucada. Eu vivia muito machucada. Mas a culpa não era de Deus? Não, a culpa era minha. E eu tive que acordar para a vida. Eu tive que acreditar que quem ia trabalhar na minha vida e me sustentar era o céu, não a terra. Porque a terra, ela se juntou para tentar me matar espiritualmente, mas não conseguiram, porque a direção veio do Pai. E as mesmas pessoas hoje, depois que passaram tanto tempo, vai fazer 9 anos que eu estou casada com o Juninho. E as pessoas que antes me julgavam na época, me chamam de novo para pregar e falam assim, eu admiro a força que você tem. Eu disse, não admire não admire minha força, não. Admiro o Deus que eu sirvo. Porque eu aprendi a confiar só nele. Eu aprendi a acreditar que tudo que ele tiver que fazer na minha vida, ele vai fazer. E quando você é quebrantada
principalmente nos sentimentos, por amar Ele, meu Deus, é coisa linda. Mas para isso acontecer, a gente temos que ter duas coisas: atitude e coragem. E tem muitas pessoas que estão afastadas da presença do Senhor Jesus. Eles olham para o Senhor Jesus e enxergam Deus tão pequenininho, e Ele é tão grande. Ele tem poder de fazer o sobrenatural. Mas para Ele fazer, nós temos que acreditar e deixar Ele fazer. Eu não sei como você está neste momento, como essa palavra chegou aos teus sentimentos, ao teu coração, mas tudo isso que eu te falei veio de coração. Tudo isso que eu estou te falando, eu não estou falando da vizinha ou da irmã do lado, que eu estou falando de mim, da irmã Lucilene. Essa é a minha história. Esse é o meu testemunho. Esse é o agir de Deus. Trabalhar na contramão do homem. E o que deixou eu ser vitoriosa é que nesse meio tudo eu nunca abandonei Deus. Sempre eu estava na presença do Senhor Jesus, agradecendo a Ele. Senhor, está doendo. Mas, Jesus, eu te agradeço por esse livramento. E esses anos todinho que se passou, eu não vejo mudança. E hoje eu entendo que a mudança ele não queria, porque acho bonito. Tem pessoas que têm um dom satânico de fazer as coisas erradas e achar que é normal. E Deus, eles servem Deus. Fala que serve a Deus, mas da maneira deles. E isso, de certa forma, deixa a gente frustrada. A gente não pode se frustrar. Aleluia. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Peça ao Senhor Jesus que trabalhe na tua vida espiritual, que trabalhe nos teus sentimentos, que Ele venha sempre alimentar a tua vida espiritual e que, acima de tudo, você deixe Deus fazer a vontade dEle sobre a tua vida. Não é fácil. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês.